Trabalhadores da Balança do Peixe, no bairro de Jaraguá, eles realizaram hoje um protesto contra a ação da Prefeitura de Maceió para a realocação de permissionários no centro pesqueiro, uma estrutura que foi construída vizinha à antiga Balança. Pois é, o trânsito na região chegou a ser totalmente interditado. Maria Maciel vai trazer todos os detalhes ao vivo nesse exato momento para explicar para a gente como é que está a situação agora. Maria Maciel, muito bom dia. Bom dia, Wilson. Olha, a gente está se movimentando aqui, que o pessoal pediu para a gente se afastar um pouquinho, mas já vou te passar as informações. Nesse momento acontece a retirada do material dos pescadores, né, dos barracos, como refrigeradores, caixas de isopor e todo o material que eles utilizam. Então, isso está sendo feito em todos esses barracos aqui da Balança. Ao mesmo tempo, acontece também o desligamento da energia aqui desse local para que possa ser feita a demolição. Essa demolição só vai acontecer quando todos esses barracos estiverem desocupados, sem nenhum material e a energia devidamente cortada. Esse processo todo de reintegração ele começou hoje pela manhã, antes mesmo das 7 horas da manhã. Mas aí os pescadores fizeram um protesto, chegaram a fechar a rua aqui, queimaram pneus. Depois houve uma intensa negociação aí com representantes da prefeitura, o grupo de gerenciamento de crises também da Polícia Militar. E depois de uma reunião a portas fechadas, ouvindo as reivindicações dos pescadores, eles aceitaram então desocupar e aceitaram então cumprir essa ordem judicial. Então, esse processo, após essas negociações em que os pescadores aceitaram e aí passaram então a aceitar o desligamento também da energia, agora esse processo está já mais um pouco avançado. Então, ocorre nesse momento a retirada dos materiais, em cada barraco aqui existente. Com relação ao trânsito, o trânsito foi liberado, nesse momento não há pontos de interdição aqui nessa rua próxima à Balança de Peixes e a gente está aqui acompanhando. A movimentação aqui é grande, tantos pescadores como equipes da prefeitura realizando aí a retirada desse material. A gente vê que também tem o pessoal da Guarda Municipal. Então, tudo acontecendo conforme então o previsto. Então, a gente vai ter essa demolição logo após seja concluído todo esse processo de retirada dos materiais desses pescadores aqui, de cada um desses barracos. É com você, Wilson. Muito bem, muito obrigado, Maria, pelas suas informações. São imagens ao vivo do local agora, onde inclusive a Equatorial já começa a fazer o desligamento da corrente elétrica para essa região e após o desligamento desses locais onde eram comercializados aí os crustáceos, peixes e muito mais, enfim, algumas pessoas começam também a retirar aí as telhas, o corte agora acontecendo dos fios para evitar que no momento da demolição os cabos sejam puxados e possam inclusive causar um acidente com os postes de energia elétrica. São imagens ao vivo nesse exato momento. Você está acompanhando aqui com precisão em primeira mão aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, aconteceu, você vê em primeira mão aqui no nosso fenômeno. Vejam só os moradores aproveitando para retirar também as luminárias, o que for inclusive importante para reusar, inclusive, para que possa ser utilizado novamente ou no local onde eles estão, que já tem toda a estrutura, mas em outra localidade em casa ou em outra situação, as telhas e tudo mais. Então, todo mundo trabalhando em conjunto, depois que se chegaram no entendimento, Porque até então, esses protestos, inclusive, que hoje interditaram mais uma vez o trânsito, acabaram causando um grande problema, inclusive, para que a ordem judicial fosse cumprida, que é a realocação desses pescadores, dessas pessoas, para o centro pesqueiro, que está com toda a infraestrutura pronta para recebê-los. Havia muita discussão em relação ao tamanho, inclusive, porque alguns locais aqui, como foram feitos de forma desordenada, algumas pessoas tinham 5, 6 freezers, por exemplo, e lá só vai poder ter condições de colocar um freezer, Porque senão também não tem como você atender a todas as pessoas. São 182 permissionários que vão ter, inclusive, acesso ao centro pesqueiro, que vai trazer, inclusive, um pouco mais de conforto, tranquilidade, vai aumentar as vendas, vai ficar um local mais salubre para receber os turistas, os próprios moradores da cidade, para a compra da Semana Santa, que está batendo a porta já, inclusive, Então é importante que tudo isso aconteça de forma ordeira. Houve o protesto que aconteceu ontem à noite, hoje pela manhã, novamente, eles acabaram
não concordando, porque haviam inclusive mais 15 pessoas que se diziam fazer parte desse grupo, porém esse cadastro foi feito entre 2012 e 2015 com realmente os pescadores que já estavam naquela localidade. Essas outras 15 pessoas que apareceram após esse cadastro. Então, por isso, eles não poderiam, logicamente, fazer parte, né, e fazerem parte, inclusive, como permissionários e ter os seus boxes, como foram selecionados, de acordo com o projeto, com as pessoas que foram cadastradas. Porém, nessa negociação toda, se chegou ao entendimento de que esses outros 15 pescadores que chegaram depois possam comercializar, não nos boxes, mas no entorno ali, com locais pré-determinados, inclusive, pela prefeitura, tá? E por tempo limitado, tá? Vai ter um tempo para que eles possam comercializar e, a partir daí, depois resolver alguma situação para eles posteriormente, tá? Mas os protestos continuaram e começaram ontem à noite. E para vocês terem ideia, os protestos começaram ontem na Avenida Cícero Toledo, ali em Jaraguá, fica ali por trás do centro comercial, né, da associação comercial. O repórter Williams Tavares, ele foi até lá e acompanhou esse momento aí de inquietação que começou logo no comecinho da tarde de ontem. Acompanhe. No final da tarde desta terça-feira, os pescadores realizaram um protesto contra uma reintegração de posse no centro pesqueiro. O trânsito ficou engarrafado em várias partes do bairro de Jaraguá. Essa aqui é uma continuidade de uma ordem judicial. Inclusive, essa ordem é uma ordem da Justiça Federal, que nessa negociada foi acompanhada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, e tudo a favor da prefeitura. Eles estão alegando que o local aí é pequeno, que não dá as condições para eles. Porém, como é uma ordem judicial, não tem mais o que recorrer. Mas, como o gerenciamento de crise não quer que seja utilizado a força necessária da Polícia Militar, estamos usando toda a negociação para que isso não ocorra. E eles estão abrindo de novo um canal de negociação para ver o que é que pode dar. Mas, como eu disse, é um cumprimento de uma ordem judicial que já vem de muito tempo já. E já está por finalizar. Capitão, as duas vias estão interditadas aqui no local, quem vai no sentido Porto, quem vai também no sentido Jaraguá, no sentido centro. Há um bom tempo o trânsito está engarrafado aqui no local, mas as negociações irão continuar com o gerenciamento de crise para que as vias sejam liberadas. Isso, já foi iniciada a negociação, inclusive já foi solicitado para o líder aqui para que não coloque mais nada no fogo e dar continuidade na negociação até chegar a um bom senso para ambas as partes. Pela conversa que a Polícia Militar, capitão, teve há pouco tempo, o protesto está próximo de ser finalizado ou os ânimos ainda estão bem acesos? É o seguinte, o pessoal está solicitando que seja prorrogada essa remoção, mas como eu já venho falando, que é uma decisão judicial, uma decisão até da Justiça Federal, que já foi acompanhada por vários órgãos que poderia defender a comunidade aqui, porém eles estão apoiando a prefeitura. E como o centro de gerenciamento está aí, a gente está esperando ele ver se abre um contato com a prefeitura para ver o que é que pode fazer. Mas nós aqui da Força Pública estamos aqui para garantir a ordem pública e tampouco cumprir o que a ordem judicial fala, né? A Prefeitura de Maceió emitiu uma nota que informa que vai realizar nesta quarta-feira a ação para realocação da cadeia produtiva do mercado do peixe de Jaraguá, que será transferida para o centro pesqueiro. A estrutura conta com depósitos, estaleiros, área de serviço para venda e armazenamento, fábrica de gelo e oficinas, além de estacionamento. A nota que foi publicada pela Prefeitura, e os pescadores continuam por aqui nessa negociação com a Polícia Militar, a equipe de gerenciamento de crise também por aqui. Conforme vocês podem ver, as vias interditadas em ambos os sentidos. Quem vai no sentido Jaraguá, sentido Pajuçara, não consegue trafegar aqui no local. Vai ser obrigatório, na verdade, desviar. Nós temos um bloqueio na Avenida Cícero Toledo. Então, o bloqueio está sendo feito
e os condutores vão desviar pela rua Desembargador Paulo da Rocha Mendes, que é essa onde nós estamos, né? Pode pegar o sentido à direita, em todos esses cruzamentos nós temos equipes controlando o semáforo. Nós estávamos comentando há pouco tempo, até conferindo essas informações junto à SMTT, todo o trânsito aqui nessa região que compreende Jaraguá está comprometido. Isso, exatamente, está comprometido, principalmente por conta do horário, né? Mas temos essas opções, a SMTT está no local e está podendo, o condutor ele não está parando, né? É a nossa intenção, mas está fluindo. Reportagem William Chavares. E ainda sobre os protestos dos trabalhadores do Centro Pesqueiro em Jaraguá, o repórter Neto Mota acompanhou durante toda a manhã de hoje a negociação entre o gerenciamento de crises e os pescadores. Não foi fácil. Movimentação, momentos de bastante acirramento e, enfim. Mas a Polícia Militar fez um trabalho brilhante com o gerenciamento de crise, evitando tudo assim que se chegasse ao pior. Neto Mota acompanhou, traz pra gente aqui no Fenômeno. Antes das 7 horas da manhã, horário previsto para o início da realocação, os pescadores atearam fogo numa barreira de pneus que foi montada em frente ao espaço onde ficava o depósito das mercadorias. O objetivo era impedir o cumprimento da ordem judicial que pede, com urgência, que 182 permissionários sejam transferidos da balança de peixes do Jaraguá para a nova estrutura do Centro Pesqueiro. Um princípio de confusão chegou a acontecer quando um veículo da Equatorial foi chamado para desligar a energia dos depósitos, que, segundo os moradores, estavam cheios. Após protestos, o desligamento não aconteceu e começou então uma longa negociação entre os moradores e os policiais do gerenciamento de crises. Nesse momento, o gerenciamento de crises continua conversando com o representante dos pescadores para que a operação possa acontecer da maneira mais pacífica possível. Enquanto isso, os pescadores temem que depósitos como esses, onde ficam as mercadorias, sejam atingidos ou destruídos. A senhora, por exemplo, é dona desse depósito, né? Sim, é 2 pessoas aqui. Vocês precisam que essas mercadorias sejam retiradas daqui para que a ocupação aconteça, é isso? Sim, a gente, na realidade, né, ele deveria deixar o quê? A gente trabalhar até a quaresma, né, enquanto a gente desocupava os frios, porque a gente estava a cabeça mais fresca, mais despreocupada, né, porque tem mercadoria que a gente compra e tem que pagar, a gente tem fornecedor que fornece o camarão barba roxa, aí isso vai atrapalhar o lado da gente, e muito, vai atrapalhar muito. Conta pra gente, por que vocês são contra a transferência para o Centro Pesqueiro? Porque o espaço não é adequado, não cabe, não comporta os nossos materiais de trabalho, não é só o freezer não, vem caixa de isopor, vem cuba que lava o camarão, vem a serra do peixe, tem que ter essa aqui para serrar o peixe, entendeu? Enfim, é um material de trabalho que não está comportando. A Prefeitura diz que está totalmente aberta o espaço para possíveis modificações. Vocês acreditam nisso? Não, não acredito, porque ainda não terminou a obra, ainda tem coisa lá dentro que falta regular. O box da gente não tem água, a gente precisa de água. Quando se trabalha com peixe e camarão, tem que ter água para se limpar. Tem que ter um chuveiro para a gente tomar um banho quando largar da luta. E nada disso tem lá. Tem o banheiro, mas o chuveiro não tem. Para o pescador, principalmente para o pescador. Ainda durante a negociação, os policiais e os pescadores decidiram acionar a Prefeitura de Maceió, na condição da operação seguir caso o material dos pescadores fosse retirado do local sem prejuízos. Segundo a Polícia Militar, todos foram informados durante as reuniões com o Ministério Público sobre a necessidade do cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, que vem se arrastando desde o ano de 2015. Nós tivemos uma decisão, um posicionamento do Juízo Federal e do Ministério Público Federal que legitima a Prefeitura a adotar o poder de polícia que ela se investe e fazer a realocação dos pescadores. Eles alegam questões estruturais, mas nos próprios documentos citados anteriormente é dito que poderá ser feita qualquer interlocução judicial sobre qualquer demanda que eles tenham, mas que essa situação deverá ocorrer no campo jurídico, né? Uma vez que todas as etapas foram cumpridas com participação dos pescadores e a Prefeitura em reuniões que aconteceram ao longo desse período e culmina com essa ação de hoje. O receio que eles têm aqui é de que haja prejuízos, né? Como se dará essa transferência deles, se o local comportará todos eles, como é que você... Então, esse é o grande mote nesse momento, né?
Por volta das 9 horas da manhã, os pescadores tiveram uma reunião a portas fechadas com os representantes da prefeitura. Os donos dos depósitos da balança de peixes apresentaram 5 pontos de reivindicações para justificar o posicionamento contra a realocação. Após a reunião, pescadores e policiais voltaram ao local e o desligamento da energia foi autorizado. A meta era realocar primeiramente todos os refrigeradores e mercadorias até o final da manhã. Nós iríamos garantir a transferência do material de pesca deles, com toda a segurança e higiene possível. E nós iremos garantir essa aí. Foi isso que ficou acordado, né? Inclusive com o registro, não com a garantia de transferência definitiva para o centro pesqueiro das pessoas que não estão cadastradas. Que isso foi um processo de construção de cadastro de 2012 e 2015. E agora tem cerca de 15 a 20 pessoas que não fazem parte deste cadastro. Eles serão removidos também para uma área do centro pesqueiro, onde nessa área irá o quê? Será disponibilizado um armazenamento provisório. Além da polícia e da Equatorial, também estiveram na operação a Guarda Municipal de Maceió, a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável e a SMTT, que desviou o trânsito da Avenida Cícero Toledo, onde fica a balança de peixes. A gente volta a falar agora sobre os protestos dos trabalhadores do Centro Pesqueiro lá em Jaraguá. Tá? A repórter Maria Maciel está de volta ao vivo, direto do Ministério Público aqui de Alagoas. E outra coisa, ela vai acompanhar toda essa situação, mais uma vez, para a gente trazer aqui os detalhes do que está acontecendo. Maria Maciel, já na sede do Ministério Público, para contar para a gente sobre essa decisão, o que é que está acontecendo, como é que está toda a situação. Nos atualize. Boa tarde, Maria. Boa tarde novamente, Wilson. Exatamente. O Ministério Público está acompanhando de perto toda essa situação. Inclusive, a promotora Fernanda Moreira esteve ontem conversando com os pescadores com relação a essas reivindicações, esse impasse que acontece ainda até o momento antes dessa realocação. Vou falar então agora com a doutora Fernanda Moreira, que é da Fazenda Pública Municipal. Boa tarde. O impasse ainda é com relação a algumas adequações no centro pesqueiro? Acredito que sim. As últimas notícias, boa tarde, as últimas notícias que recebemos é que tudo está transcorrendo de uma forma mais tranquila e existem alguns impasses que realmente só vão ser efetivamente dirimidos quando dá ocupação, quando da efetiva ocupação, porque às vezes esses impasses que são apresentados pelos pescadores, eles podem ter uma adequação na prática, pode ter uma nova forma de funcionamento que eles não estão ainda entendendo que pode acontecer. Então a gente está aguardando que isso aconteça efetivamente na prática. E o Ministério Público, que vem acompanhando todas essas questões, ouvindo os reclames, as reivindicações deles, trabalhando para se adequar no que é possível, também vai estar acompanhando os passos seguintes. Agora, isso leva um tempo também, até porque é uma mudança de cultura, uma mudança de hábitos por parte desses trabalhadores? Sim, exatamente. A gente vem trabalhando com eles a necessidade de abertura para uma nova realidade que vai atender, porque claro que a pesca artesanal ela tem que ser valorizada, ela tem que ser colocada nesse sentido, mas o destinatário final é o consumidor, que precisa de um ambiente mais saneado, com mais segurança, com atenção às normas de vigilância sanitária, e o projeto atende a todos esses aspectos. Algumas etapas de produção elas vão ser coletivas, elas vão ser diferentes, de uma forma a atender melhor esse consumidor que vai receber o pescado. Agora, promotora, esse já é um processo antigo, né? A gente vem acompanhando essa história aí desde 2009. Exatamente, acho que até antes, né? Com a necessidade de retirada da favela dos pescadores daquele local, a primeira etapa foi a remoção para os conjuntos habitacionais. Em seguida, ficou-se os boxes provisórios, que são esses, para que não dificultasse a atividade deles, mas a etapa final da sentença que está sendo cumprida hoje é a realocação dessas atividades para o centro pesqueiro, que já foi decidido também na decisão judicial do Dr. Raimundo Campos como essa nova etapa do desenvolvimento da atividade pesqueira. Agora, tudo isso tem sido discutido abertamente, inclusive com várias reuniões com pescadores, representantes do poder público, da prefeitura. Exatamente, com
toda uma transparência possível. Os pescadores trazem as demandas, o município está ouvindo, as assistentes sociais, é importante frisar o trabalho delas, que conhecem a fundo, uma a uma, cada realidade, ouvindo-os, procurando entender. Claro que algumas mudanças que eles querem não são possíveis, porque a própria vigilância sanitária não permite, como, por exemplo, antes existia, eles trabalhavam com o pescado e o material de pesca junto. A vigilância entendeu que não é possível trabalhar com os dois juntos. Então, hoje vai ter um depósito para armazenar a isca, o anzol, o óleo, para não ficar perto do alimento. E a outra parte seria num local destinado tão somente para a venda do pescado. Então, é exatamente essas mudanças que vão acontecer, que eu acredito que vão ser positivas e que no futuro esses pescadores vão estar comemorando essa conquista que é deles. Agora, com relação ao número, né, de pessoas que foram realocadas, né, a gente tem na prática um número maior do que aquele do início da ação, né? Isso é possível ser resolvido? Qual seria a alternativa? Exatamente. Vamos tentar explicar essa situação. No momento da prolatação da sentença, quando a sentença foi prolatada, existe uma lista lá com o Dr. Raimundo Campos de 60 pessoas. Naquele momento foi feito um cadastro que tinha 60 pessoas. Só que esse cadastro não refletia a realidade porque muitas pessoas na época não quiseram participar desse cadastro. Então, em seguida, quando as pessoas foram relocadas para os conjuntos habitacionais e na hora de deixar os boxes provisórios, então foi-se visto pela prefeitura, pela equipe social, de que existiam mais pescadores do que aqueles do cadastro de 2013. Então essas pessoas foram cadastradas também, num reconhecimento da atividade deles e que eles também trabalhavam ali há muito tempo. Então foi feita uma nova lista. Essa nova lista, claro, tem outras pessoas. Frise-se que essas novas pessoas, elas são filhos, esposas, pessoas que cresceram, porque como o processo é de 2005, a gente tem só aí 15 anos de decurso do tempo. Então, o que fazer quando chegou agora que o projeto está pronto e que foi com 60 boxes? Então, somente. Então, a ideia do Ministério Público, trabalhando junto com eles, e que esse projeto foi feito num período de PAC, numa época onde existia toda uma demanda junto a uma conjuntura nacional, que não é a mesma de agora, que demandaria novos recursos para poder ampliar. A proposta nossa foi, vamos tentar compartilhar, já que essas pessoas, elas fazem parte da comunidade que vocês mesmos reconhecem que não são intrusos, vamos dizer assim. Então, a proposta foi essa, de compartilhar o marido e mulher, o filho com o pai, com a mãe, ou aqueles que têm afinidade, até que essa situação ela seja equacionada. Outro ponto também. Só um minutinho, eu vou interromper a senhora um minutinho, promotora, é que a gente vai voltar agora lá para Jaraguá, onde está o repórter William Tavares. Ele tem informações de que está acontecendo um momento tenso lá agora nessa realocação. O nosso WT, o nosso William Tavares, está no momento agora no centro pesqueiro. Me parece que um princípio de tumulto se iniciou lá. Mas nós já posso chamar? Então vamos lá. Prioridade para o ao vivo. É você, WT, nos atualize. O que é que está acontecendo por aí? É agora. É agora mesmo. Vai lá. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde para quem assiste ao Fique Alerta. Continua acontecendo o trabalho aqui de reintegração na Balança do Peixe de Jaraguá. Por aqui os agentes da Prefeitura, de Fiscalização, da Polícia Militar e também da Guarda Municipal. Há pouco tempo, Wilson Júnior, aconteceu o princípio aqui de uma confusão, inclusive foram jogadas pedras. A Polícia Militar está por aqui fazendo a remoção das mercadorias. O local ainda não foi demolido, o tempo todo acontecendo discussões por aqui, a polícia tentando contornar essa situação, os pescadores fazendo esse apelo. A remoção das mercadorias começou por volta das 9h30 da manhã. Nós conversamos com alguns representantes da Prefeitura e o primeiro passo, de acordo com o que foi relatado aqui pelas autoridades, é fazer a remoção das mercadorias para depois fazer a demolição da Balança do Peixe de Jaraguá. Ontem à noite nós acompanhamos toda essa movimentação também
em frente ao centro pesqueiro. Teve um protesto no final da tarde de ontem. Os pescadores ficaram reunidos até boa parte da noite. Foi finalizado, depois de muita negociação, esse protesto. E hoje pela manhã voltou novamente a ter essa contestação, essa manifestação por parte dos pescadores que estão por aqui o tempo todo reclamando, cobrando providências dos órgãos competentes. Eles não aceitam essa remoção, não aceitam essa reintegração, autorização da Justiça para que toda essa situação seja contornada, e nós ficaremos por aqui, Wilson Júnior, acompanhando toda essa movimentação, Polícia Militar por aqui, a equipe do gerenciamento de crise, ressaltando que até o momento não aconteceu a demolição, conforme nós falamos no início. O primeiro passo é remover as mercadorias e a qualquer momento, Wilson, nós voltaremos com outras informações. Williams Tavares, WT, está direto lá no centro pesqueiro. É você, informação, confusão. O que é que está acontecendo, WT? De volta com mais informações, o Wilson Júnior. Há pouco tempo teve mais uma confusão aqui no local, a polícia acabou abordando um jovem e nós iremos conversar com o capitão Glaudson. Capitão Glaudson, o que foi que aconteceu? Boa tarde. Foi o seguinte, teve um cidadão que estava com uma arma branca na cintura e quando a polícia foi abordar, ele retrucou a informação. Então, se tem a retrucação por parte dos pescadores, a gente faz a abordagem. A abordagem até para a segurança da polícia. E foi feita a abordagem, conversado, o pessoal disse que era trabalhador, que era pescador e foi liberado. Além da equipe de gerenciamento de crise, está por aqui também a cavalaria, a guarda municipal. Vez por outra tem acontecido algumas discussões aqui no local com essa remoção das mercadorias e a cada minuto que passa com essa previsão de demolir a balança do peixe aqui de Jaraguá, a situação fica pior, capitão. Porque sempre eles estão trazendo novos argumentos. Uma situação que já foi decretada, inclusive ontem o juiz deu outro parecer dele, que deve ser usada a força pública. Então, a gente só está querendo minimizar, não está querendo usar a força necessária, porém, a gente tá vendo que pode ser que ocorra essa situação. Porém, o centro ainda está iniciando outra negociação agora, porque eles já vieram com outras informações, mas já foi pega a informação que nada que eles trouxeram tem veracidade. E a gente vai dar prosseguimento aqui à desocupação. Muito obrigado, capitão, pelas informações. O capitão Glaudson, inclusive nós podemos pedir para o nosso cinegrafista Pereira mostrar. Os pescadores estão ali acompanhando todo esse trabalho de perto, reclamando dessa situação. Conforme a polícia tem esclarecido e também os representantes da Prefeitura de Maceió, é uma ordem judicial, o capitão disse que será cumprida e a expectativa é que a qualquer momento, Wilson Júnior, a balança do peixe aqui de Jaraguá seja demolida, as mercadorias já foram removidas a esses caminhões da Prefeitura, os fiscais e os agentes da Guarda Municipal também por aqui, conversando com outros representantes da Prefeitura, toda a equipe aqui montada para fazer essa logística e sempre tem discussão, sempre tem algum problema aqui que está sendo registrado, mas a polícia está por aqui, a Guarda Municipal também, os pescadores que já trabalhavam aqui no local há muito tempo e esse processo de reintegração de posse que precisa ser cumprido nesta quarta-feira. Wilson Júnior, daqui a pouco nós voltaremos com outras informações dentro do Fique Alerta. É com você.